Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, dando prosseguimento, vamos então construir uma estrutura algébrica para expressarmos a função de estado termodinâmico entropia em termos da pressão e do volume. Então, agora, muito cuidadosamente, disponibilizando espaço, devemos então desenvolver esta expressão aqui, entropia dependente da pressão e do volume. Isso é igual a capacidade térmica sob volume constante, logaritmo natural de pressão, volume e constante universal dos gases ideais elevado a expoente menos 1 pode ser reescrito como logaritmo natural de pressão multiplicado por volume mais logaritmo natural de R elevado a menos 1 aqui, mais R logaritmo natural de volume mais K, onde K nós já mostramos. K nós mostramos durante a última aula, essa constante K, apenas reescrevê-la, é igual a entropia associada ao estado de configuração termodinâmica inicial menos capacidade térmica sob volume constante multiplicado por logaritmo natural de temperatura inicial menos R, constante universal dos gases ideais, multiplicado por logaritmo natural de volume inicial. Muito bem. Então, reescrevendo, aqui nós temos assim, a entropia usufruindo das propriedades da função logarítmica. Nós temos capacidade térmica sob volume constante. Aqui nós temos logaritmo natural de pressão mais logaritmo natural de volume mais menos logaritmo natural de R, onde esse expoente menos 1 pode ser reposicionado como coeficiente multiplicativo atuando sobre o logaritmo natural. Então, mais R logaritmo natural de volume mais K. Muito bem, então agora, nós reescrevendo, nós temos entropia dependendo da pressão e do volume, capacidade térmica sob volume constante multiplicado por logaritmo natural de pressão, mais capacidade térmica sob volume constante logaritmo natural de volume, menos capacidade térmica sob volume constante logaritmo natural de R, mais R logaritmo natural de volume mais K. Aqui nós podemos reorganizar a entropia dependendo da pressão e do volume é igual a capacidade térmica sob volume constante, logaritmo natural de pressão, mais a capacidade térmica sob volume constante, mais R maiúsculo, logaritmo natural de volume. Se pusermos em evidência o logaritmo natural de volume, então nós temos aqui capacidade térmica sob volume constante, mais constante universal dos gases ideais, menos capacidade térmica sob volume constante, logaritmo natural de R mais K. Então, nós já sabemos, com base em aulas anteriores ministradas aqui no âmbito do nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, canal este que até o momento disponibiliza para o público, para os internautas participantes, diversas playlists
playlists, cada playlist tratando sobre algum tema associado à ciência, associado ao saber científico, ao saber humano, nesse momento especialmente concentrado nos temas vinculados à matemática, à estatística, à física, à química, e em breve, se o Criador permitir, estaremos apresentando colaborações e cooperações com outros pesquisadores, com outros cientistas, com educadores, com professores, com intelectuais que possam então fazer essa associação, a apresentação de vários tipos de ciência, a correlação entre elas, inclusive das ciências exatas e naturais, sobre as quais eu ministro boa parte das aulas, com outras áreas, inclusive as áreas aplicadas, áreas de caráter tecnológico e de caráter de inovação tecnológica. E no âmbito do desenvolvimento da tecnologia e da inovação tecnológica, associada, intimamente vinculada com a ciência pura, no caso a saber, a matemática, a física, a estatística, a química, a biologia. Muito bem, então aqui nós já sabemos que a capacidade térmica sob pressão constante é igual à capacidade térmica sob volume constante mais R. De modo que podemos substituir esta expressão e então nós podemos escrever entropia, dependendo da pressão e do volume, como capacidade térmica sob volume constante, logaritmo natural de pressão, mais capacidade térmica sob pressão constante, sob pressão constante, logaritmo natural de volume, menos capacidade térmica sob volume constante, logaritmo natural de R, mais K, onde K é igual a entropia no estado de configuração termodinâmica inicial, menos capacidade térmica sob volume constante multiplicado por logaritmo natural de temperatura inicial, menos constante universal dos gases ideais multiplicado por logaritmo natural de volume inicial. Pois bem, vamos inicialmente encerrar a aula neste ponto e então precisamos reorganizar o quadro para dar continuidade ao desenvolvimento desta expressão. Agradecemos a atenção de todos nós. Muito obrigado.